Shalom, meus queridos. Podeis tomar os vossos lugares. Elohim é bom. Para sempre é a sua misericórdia. Queridos, nós vamos prosseguir com o estudo da palavra do Senhor. O estudo da palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 7 de Matitiarro, apelidado de Mateus. Mateus é apelido, mas o nome dele, na verdade, é Levi. Foi mudado para Matitiarro pelo Senhor Yeshua, que é Yehudi, de nascimento, e usou a língua. Qual foi a língua que ele usou para falar? Claro, não. Tem que ser hebraico. Por que o senhor ia falar grego? Ou iria falar aramaico? É um discurso de enganadores. Mas a língua sagrada é a língua hebraica. Foi na língua hebraica que o Senhor falou no Monte Sinai, para formar a sua nação, o seu povo que ele escolheu. Aqui, claro, temos que falar português, estamos no Brasil, para que as pessoas entendam, mas temos que usar a verdade. Capítulo 7, portanto, nós vamos encerrar hoje, pretendemos, advertindo aqui para os irmãos, a conquista de algo valioso e permanente, algo que é valioso e permanente, requer capacitação. Para você conquistar algo valioso e permanente, requer de cada pessoa que quer conquistar capacitação. Isto é, exige preparo pessoal. Se eu quero algo que é valioso, eu tenho que me preparar para conquistá-lo e a minha conquista eu possa festejar sempre. Nada vai me assombrar, porque eu conquistei aquilo de maneira justa, honesta, e com muito esforço. Preparo pessoal. Nesse preparo pessoal, virtudes têm que estar presentes, como humildade, para não se tornar arrogante, depois que consegue alguma coisa, fica naquela arrogância. Mas humildade é o primeiro passo para conquistar algo e permanecer na conquista. Humildade. Adiante da honra, vai o quê? Humildade. Se conquistou na arrogância, vai perder tudo. Não vai ter honra. Então, humildade, domínio próprio, para não ser arrastado. Às vezes a pessoa quer conquistar até começa, mas outras coisas terminam arrastando ele e ele não vai conseguir. Não teve domínio próprio para permanecer no caminho da obediência para alcançar a vitória. Domínio próprio, perseverança, é uma força que vai capacitar a pessoa a permanecer na conquista, para conquistar o alvo. Perseverança. Competência. Tenacidade. São virtudes que qualquer pessoa que esteja em busca de algo para conquistar algo que é valioso e permanente tem que ter. O Senhor Yeshua começou com o quê? Primeira coisa que para conquistar o que ele conquistou, ele teve que se tornar humilde. Para estar onde ele está hoje, essa virtude tinha que estar presente nele. E ele está numa posição, ele tem um nome, está acima de todo nome. Os que ignoram isso estão nas trevas. Estão caminhando para onde? Não sabe, não conhece quem é o Senhor Yeshua. Para onde estão caminhando? Por que não o conhecem? Porque são
injusto, amam a mentira, soberba domina os seus corações. Então, lugar de soberba é onde? Aleluia. Para comemorar a entrada no reino de Jeová Elohim, o interessado precisa de algo que é indispensável, além desses requisitos mencionados. Precisa de algo que é indispensável, que é a confiança em Jeová Elohim, o Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seus exércitos. Quando nós falamos de exército, nós precisamos compreender. O exército do mar é composto de quê? Desde a sardinha até aquelas baleias enormes, tubarões e muitos animais, muitos seres que os homens não conhecem, que estão lá no fundo do mar. Exército que ninguém se atreva a enfrentá-los. O homem não pode construir um navio que, não vai. Não seja arrogante, porque o exército do Senhor destrói qualquer navio que entre no mar. O exército que está no ar, está na terra, certo? Glória ao Senhor. Conquista, para conquistar a entrada no reino de Jeová Elohim. Confiança em Jeová Elohim. Esse assunto, confiança em Jeová Elohim, foi visto na escola bíblica passada, quando nós vimos aqui, no capítulo 7 do Matitiá, a respeito de pedir, dá-se-vos-á. Pedir, dá-se-vos-á. Convicção, certeza de que vai pedir e vai receber. O Senhor me ouvirá quando eu clamar. Convicção de uma pessoa que convive com Jeová, que o conhece e que está andando de acordo com as normas estabelecidas com ele. Essa pessoa sabe que quando clamar, o Senhor vai ouvi-lo. Não tem dúvida. Confiança em Jeová. Essa confiança cada um conquista. É impossível uma pessoa fazer pela outra. Não se produz. Eu não posso produzir confiança em nenhum de vocês. Eu posso ajudar. Mas se vocês não quiserem ter, não terão. O Senhor Yeshua é o melhor exemplo, né? Eu não vou me tomar por exemplo. Né? Muitos que até caminharam com o Senhor Yeshua, andaram com ele, fizeram parte dos 12 e não desenvolveu confiança alguma no Senhor. Terminou enforcando-se. Esse é o resultado final. O suicídio é resultado de quem andou sem Elohim. Não confiou, não aprendeu a confiar nele. Lamentável que uma pessoa tire a sua própria vida. Assassinou-se. Não assassinará, está escrito. Mas a pessoa que se assassina, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, nem da sua própria vida. A vida pertence a Elohim. Então, a confiança em Elohim foi vista. Nós temos esse assunto da confiança, e eu quero até o mesmo texto, mas vou ler aqui com os irmãos em Marcos, capítulo 11, versículo 23 a 25. Esse texto está aqui em Matitiahu, capítulo 7, versículos 7 a 12, que nós já vimos na escola bíblica passada. Hoje nós vamos ler o mesmo texto, que foi registrado por Marcos, uma vez que esse texto é menor, e passa o mesmo assunto. Então vamos lá ler esse texto. É o Senhor Yeshua falando, certo? Não é você colocando dentro do seu coração palavras de homens. Ah, especialista. Não. É do mundo. Quem está nas trevas, os especialistas das trevas falando, ele está falando da parte de quê? Hein? Especialista das trevas. Vai falar sobre o quê? Ele está nas trevas. Você vai ouvir quem está nas trevas. Você vai receber o quê? Trevas. O que vai acontecer com você? Vai ter confiança em Jeová? Será que ele vai poder ajudar você a fazer o que o Senhor Yeshua disse que você pode fazer se você praticar a palavra dele? Aleluia.
Então aqui, Marcos, capítulo 11, versículos 23 a 25, diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, onde? Em seu coração, lembre-se que está escrito, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do teu coração, procedem o quê? As saídas da vida. No teu coração pode estar, como nós vimos na escola bíblica passada, a vitória ou a... Depende do que está no teu coração. Você poderá ser uma pessoa feliz ou infeliz. Depende do que está no teu... O que é que você guarda no teu coração? É o que faz você viver como você está vivendo. Ou festejando, ou lamentando. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Olha aí, quando você tem no coração algo que capacita você a falar e acontecer. Tudo que disser, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quem pede e não recebe, onde está o problema? Onde está o problema? Não, não é na imunar. Imunar não tem problema. O problema está na pessoa. Ela não tem imunar. Pode ter muito dinheiro. Não tem imunar? Vitorioso ou derrotado? Derrotado. Caminhando para onde? Quem vai ficar com o dinheiro dele? Dependendo dele, se for aquele tipo avarento, eu vou mandar queimar tudo. Ninguém vai ficar com nada meu. Muito bem. Poder da oração, poder da imunar. E quando estiverdes orando, quando estiverdes o quê? O que é que você deve fazer? Porque tem pessoas que guardam no coração ódio, rancor, desejo que aconteça com o outro, o mal. Quando eu oro para que os adversários, os inimigos de Elohim sejam desarraigados da terra, não é porque eu tenho ódio deles. É porque eles são perniciosos à vida. E não pode haver na terra sujeira, porque a sujeira na terra vai prejudicar os fiéis, os justos, os verdadeiros. Não é ódio, é necessidade de fazer limpeza. Quando estiver orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Muita gente não sabe que quando ela não perdoa, só vai pesar a mão sobre... Porque esse desejo de que o Senhor pese a mão sobre alguém, como é que está o coração dessa pessoa? Aleluia. Imagine você se o Senhor Yeshua agisse assim comigo. Muito bem, irmãos. Isso aí nós vimos. Vamos ver outro tempo. Vimos também Tiago, capítulo 7, versículos 13 e 14, sobre os dois caminhos e as duas portas. Vimos os elementos negativos internos que devem ser removidos para que se possa alcançar o sucesso de entrar e permanecer no reino. E aqui eu relembro os irmãos, aqui eu vou ler. O que faz o homem fracassar são os elementos ruins, negativos, que ele alimenta e carrega dentro de si. Os irmãos se lembram disso, não é? Carrega. É uma coisa ruim, você tem que jogar fora. Essa limpeza quem faz é cada pessoa. Se você quer triunfar, quer vencer, quer conquistar algo valioso e permanente, você tem que, antes de fazer qualquer esforço, você tem que fazer uma purificação interior, para que os elementos negativos não impeçam você, ou você não fique sem a ajuda que todos nós precisamos para alcançar a vitória. Precisamos da ajuda de Yahvé Elohim. Precisamos que o Espírito Santo nos guie para nós não entrarmos numa jornada
Para depois de anos, não deu certo. Pois é. Anos trabalhando, mas não conseguiu. Não alcançou o que ele desejava, o que ele gostaria de ter alcançado. Ele não teve a ajuda do Senhor, que deveria ter conseguido. Não é? Como é que eu vou conseguir que o Senhor esteja comigo? Esse trabalho, ninguém é culpado dos meus fracassos. Ninguém é culpado. O culpado sou eu. Se eu não conseguir chegar onde eu gostaria de chegar, ninguém me impediu. Quem me impediu de chegar? Quer dizer, aquela coisa da pessoa que quer ser um bom profissional, mas ao invés de estudar, ele sai com o livro debaixo do braço, dizendo que vai para a escola e vai para um motel. Vai ficar na rua, ficando com um, ficando com outro, ficando com uma, ficando com outra, dizendo que tem 10 meninas que eu namoro. E a outra diz, eu estou namorando com 10 meninos. Ela vai chegar aonde? O que é que ela vai construir para si? Um lar? Ou vai estar na Vila Mimosa? O que está semeando? Vai colher o quê? Não consegue controlar a si mesmo, para não fazer o que é prejudicial a si mesmo. Escravo. E aí os anos passam, construiu o quê? Então, queridos, tem que remover o que é pernicioso, o que é destrutivo, o que é impedimento para chegar aonde o vitorioso tem que chegar. O discurso ensina, ele fala a respeito, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assentar no trono do Senhor, fracassado, derrotado, assentar-se no trono do Senhor Yeshua. O trono do Senhor Yeshua não é lugar para derrotado. Ele diz assim, aprendei de que sou o quê? Então, o soberbo vai chegar lá? Não chega. Tem que aprender dele, com ele. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Que maravilhoso, né? Então, as coisas que são perniciosas, que são inúteis, são nocivas ao sucesso, porque no mundo as pessoas alcançar sucesso para ele é coisas banais. Mas o sucesso humano não é simplesmente ter coisas exteriores a si mesmo. É ser caráter. A grande conquista do ser humano, ser verdadeiro. Não ser dependente de nada que é do mundo. Ser homem. Essa é a grande conquista. Ser homem. Ser aquela mulher respeitável. Quando o Senhor olha do céu, ele vê estrelas aqui na terra. Ele vê astros brilhando. As trevas encobriram a terra, mas o Senhor, quando olha de cima para baixo, ele vê astros. Você é um deles? Aleluia. Como está a tua lâmpada? As 10 virgens, não é? 5 lâmpadas acesas, com óleo de reserva. Muito bem. Entrar e permanecer no reino. Então, nós falamos aqui de preguiças, né? Falamos de desânimo, medo, pessimismo, insegurança, e tem que ser removido. Imagina uma pessoa que quer conquistar algo valioso, mas ele é inseguro, medroso. Ele não é uma pessoa que não tenha, quer dizer, preguiça. Como que um preguiçoso vai ser uma pessoa vitoriosa? Nós vimos esses fatos. Então, nós colocamos aqui para os irmãos, inclusive textos, né? Foi colocado. Memorize os elementos ruins. Memorize. Os elementos ruins e negativos devem ser removidos e substituídos. Não é simplesmente remover, deixar o lugar vazio. Não, tem que substituir o mal pelo bom. Não é? O negativo pelo positivo. O nocivo pelo útil. Amém? Aí entra a questão aqui que nós vamos dar agora um passo à frente com a questão, sair desses dois textos. O nosso contato com pessoas deve ser policiado.
Nosso contato com pessoas deve ser policiado para que não recebamos palavras que nos influenciem a perder a nossa confiança em Yahová Elohim. Você tem que se policiar. Com quem você está conversando? Essas palavras estão produzindo o que em você? Às vezes você conversa com uma pessoa que diz que é crente, mas ela está insuflando em você desconfiança sobre um irmão, sobre uma irmã, que é até uma serva dedicada, um servo dedicado. Mas a pessoa se torna um instrumento de Satã para desclassificar o outro. O que é que tem dentro dessas pessoas? Nas suas conversas com A, com B, com C, ele, ao invés de ser um pacificador, ele é um criador de contendas. E você deve se policiar para não ser influenciado por essas palavras. Aí você não tem aquele filtro, ou não tem aquele... Não está guardando o seu coração. O senhor está falando, você está botando tudo para dentro. Essa palavra produziu o que em você? Então, o nosso contato com pessoas deve ser policiado para que não recebamos palavras que nos influenciem a perder a nossa confiança em Yahová Elohim. Por isso é que o Senhor fez a advertência sobre os falsos Neviim. Pois eles, apesar de falar de Elohim, afastam as pessoas dele com o fim de exercer domínio sobre elas. É o caso daqueles aquelas profetisas e profetas que fazem com que as pessoas deixem de confiar no Senhor para confiar nele ou nela. Quer dizer, a pessoa não consegue viver independente daquela dita profetisa ou daquele dito profeta. Criou-se uma dependência, passou a ser uma droga. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou dependente de profeta, nem de profetisa. Eu tenho uma relação com meu pai. Não preciso de intermediário entre eu e meu pai. O senhor pode usar, sim, um irmão, uma irmã para falar comigo, mas eu tenho um filtro. Ah, tu profetizou? Eu ouço e vou avaliar para ver se procede de Elohim ou não. Mas aí eu tenho que conhecer o meu pai, tenho que conhecer a instrução dele. Se eu for desprezar as palavras dele, eu dou ouvido a um homem ou a uma mulher que se diz profeta ou profetiza, mas não dou valor às palavras que saem da boca de Yahová. Como é que eu vou saber? Tem pessoas que criam ídolos nos seus corações. Então, por isso é que o Senhor Yeshua fez a advertência sobre os falsos Neviim, pois eles, apesar de falar de Elohim, afastam as pessoas dele, com o fim de exercer domínio sobre as pessoas. Quer dizer, esses falsos profetas e falsas profetisas exercem domínio sobre as pessoas. Aí quer dirigir a vida de todo mundo, né? Você tem que casar com fulano, você tem que casar com fulana. Ditadores. Ou então contam aquelas histórias, né, que deixam a pessoa mal perante o outro e não faz os reparos que deveriam ser feitos. Porque se eu falei alguma coisa que comprometeu um irmão, principalmente um irmão, e não foi verdade o que eu falei, eu simplesmente deixei o irmão mal perante outros, eu tenho que consertar isto. Da minha boca saiu algo que deixou alguém mal perante outras pessoas, que isso se espalha com uma velocidade incrível. Está escrito que nós daremos conta de tudo quanto nós falamos. Isso está escrito. No Salmo 50 até parece que citei esse salmo na escola bíblica passada. Citei sim, não é? Tu te assentaste a falar mal do teu irmão. Eu ouvi e me calei. E tu pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e tudo porei diante de ti. Amém, queridos? Não é para ficar triste, não. Só fica triste quem está em pecado com essas mensagens, né? Mas quem é verdadeiro, fiel, amém, graças ao Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Aqui em Matitiahu, capítulo 7, versículo 15, é quando o Senhor fala sobre os falsos Neviim, que às vezes as pessoas ficam só presas
aquelas coisas que esses falsos profetas, eles sempre falam para agradar o ego das pessoas. Não é? Sempre para agradar o ego, não é para agradar a Elohim. Aí está na Escritura, você vê aqueles... Lá, Irmiarro teve muitos problemas com falsos profetas. Está lá, então é só ler, né, que você vai ver o que é que causa um falso Nevim. No capítulo 7 é que o Senhor fala sobre esses tais. Acautelai-vos, porém, dos falsos Neviim, que vêm a vós, vestidos como ovelhas. Ele vem com pele de ovelhas. A palavra é, ele vem com pele de ovelhas. Não é? Mas, interiormente, são lobos que despedaçam. A palavra lá é trefá. Quer dizer, animal despedaçado. Quer dizer, em relação ao lobo que despedaça. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Abrolhos é espinho. Espinhos. Não? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. E toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa, não pode a árvore boa dar maus frutos. Tem que guardar isso. Ah, é profeta, é profetiza. Mas qual é o fruto que produz? Isso nós temos, inclusive, já falei para os irmãos, lá em Devarim, capítulo 13. Profetizou, aconteceu. Mas o que é que a pessoa vai induzir você depois a fazer? E, né, conquistou o coração da pessoa, agora a pessoa, não, porque, você tem que estar atento. Porque o fruto, profecia, palavra, vem do Espírito Santo. Se for profecia verdadeira, vem do Espírito Santo. A pessoa não tem o dom de profecia. Não, o dono do dom. O dono do dom é o... E ele manifesta esse dom através daquele vaso que é um vaso sagrado, consagrado. Uma mulher ou de um homem. Ele manifesta, mas a pessoa não é dona do dom. Não é ministério. Dons ministeriais são diferentes de dons espirituais. Dons espirituais é manifestação, depende do Espírito Santo querer manifestar no momento, mas o dom ministerial é dádiva, é a pessoa capacitada por Jeová para exercer aquele ministério. Então, não pode a árvore boa dar maus frutos. Quer dizer, como a pessoa profetizou e induz a pessoa e vive em desacordo com as leis, com as normas de condutas de Jeová. Sua mente engana. Mas, não vou citar aqui exemplos, porque tivemos muitas experiências disso, de pessoa até que veio fazer curso conosco aqui, depois de ouvir certos ensinamentos, que ele era pressionado para profetizar, porque o pessoal ia tudo lá para a casa dele para receber profecia. E ele dizia, pastor, eu profetizava porque o pessoal queria profecia. Ficava assim de gente. Mas depois que eu vim fazer o curso aqui, que eu deixei de mentir, o povo foi embora. Não vou contar detalhes, porque essa pessoa era uma evangelista de uma certa instituição religiosa. E tem tantas experiências que fica as experiências. Vamos guardar a palavra. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Dá uma olhada lá em Devarim, capítulo 13, você vai ver o que é que se ensina ali sobre uma pessoa que profetizou, o fato aconteceu, mas depois ele fez um convite para a pessoa agir em desacordo com a norma estabelecida por Jeová. E o que é que o Senhor diz a respeito disso? Dá uma olhada depois, né? E ele então fala, prosseguindo sobre este assunto, é porque em algumas Bíblias tem uma divisão aí, né? Como se o assunto seguinte, né, fosse separado do anterior. Isso é um perigo para muita gente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E você encontra muita gente, não, mas Elohim está no meu coração. Não sei. Mas ela faz a vontade de Jeová? É uma pessoa, né, presunçosa, que quer corrigir todo mundo, mas não se corrige?
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, os profetas. Está enrolado aí. E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas roubava, mentia, enganava, vendia toalha ungida, vendia óleo ungido, terra de Israel, fogueira santa, e por aí vai. Era a grota dos milagres, tudo para enganar as pessoas. O que é que o Senhor vai dizer para essa pessoa? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente. O que é que ele diz? Apartai-vos de mim, vós que... Aí colocaram nessa tradução, vós que praticais a iniquidade. Aí você pergunta a vários tipos de pessoas que frequentam instituições as mais variadas. Você sabe o que é praticar iniquidade? Bom, a iniquidade é coisa que não agrada o Senhor. Mas o que é que não agrada o Senhor? Diz iniquidade. Porque essa palavra foi colocada exatamente para manter as pessoas crendo que a Torá, como eles chamam de lei, não tem mais valor nos nossos dias. O que é iniquidade? A transgressão, o que é pecado? Aí não, pecado é iniquidade. Mas o que é iniquidade? É pecado. Aí como é que você vai saber o que é pecado? Pecado é crime. Por que é crime? Porque é transgressão de lei. É transgressão de mandamentos. E isso está dado pelo Senhor, que foi dado a Moshe. E o Senhor Yeshua confirma isso, certo? Mas como a maioria dos crentes odeiam ao Senhor, não é? Com a boca eles dizem que amam, mas com as ações eles provam que o odeiam. Porque o Senhor Yeshua disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Se alguém diz, conheço Elohim, não, porque o Senhor falou comigo, e não guarda os seus mandamentos, ele está escrito pelo Shalir do amor, que chamam de o apóstolo do amor. Ele deixou isso escrito. Se alguém diz que conhece o Elohim e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, você que quer viver com o Elohim, que quer desfrutar dos benefícios, que quer conquistar algo valioso e permanente, você tem que se cuidar. Então, esse caso dos Neviim, falar, quer dizer, quem é que é Neviim? Qualquer pessoa que fale é um profeta. Qualquer pessoa que fale. A burra de Balaão não era profeta, mas falou. Naquele momento estava profetizando. Porque o indivíduo era tão cabeça dura, eu preciso que o senhor usasse um jumento para falar com ele. E ele não se deu conta que estava conversando com o jumento. Ele está tão cego por dinheiro que ele perdeu a noção da sua própria realidade. Miliam. O dinheiro fazia ele fazer qualquer coisa. Aí o Senhor, por compaixão, depois foi morto. Está escrito. Então, queridos, relembro os irmãos o efeito das palavras dos 12 mensageiros que foram espiar a terra. O relatório de 10 deles produziram. Veja só, eles vieram com um relatório. No momento em que uma pessoa está falando, ela está profetizando. No momento em que você fala com alguém, você está transmitindo o que está dentro de você e a quem você está ligado. E o efeito que vai produzir na pessoa. Você, no caso da pessoa está na luz, falando a palavra da luz, para uma pessoa que está nas trevas, a reação pode ser brutal. Mas o efeito sobre você está tranquilo. Você não está mentindo, você não está enganando. Está em paz. Ele é que não suporta a luz, não suporta a verdade, não suporta a justiça. Pode reagir brutalmente contra você, mas você está em paz. É o caso do Senhor Yeshua. Eu vi muito crente, não, mas quando o Senhor Yeshua todo mundo fica alegre, todo mundo fica feliz. Olha, crente falando isso. Essa pessoa conhece o que a respeito do Senhor Yeshua, da Escritura Sagrada? Quantas pessoas amavam o Senhor Yeshua quando ele esteve aqui? O amaram? Quantas? Quantos permaneceram com ele até o fim?
E no final, até os 11, porque um já tinha se enforcado. Deram no pé. Mas não eram falsos. É porque a situação que se apresentou, eles não guardaram a palavra do Senhor, aí ficaram... Né? Mas o Senhor depois voltou 40 dias aqui para realizar a obra final que precisava ser realizada. 40 dias foram extraordinários na vida deles, que permaneceram com o Senhor. Então, queridos, o relatório de 10 deles produziram, pela falta de confiança deles em Yahuvá Elohim, um efeito devastador no povo de Israel. Efeito devastador. Dos 603.550 do exército, que foi contado, que estavam no exército, somente 2 confiavam no Senhor. O relatório dos 10, 2 desses que faziam parte dos 12, eram os únicos que tinham, de fato, confiança em Yahuvá. Os outros 10 não tinham. E o seu relatório, as suas mensagens, destruíram 603.548 do exército, porque eles também eram do exército. Mas somente 2 desses 603.550 entraram na Terra Prometida. Olha o relatório. Olha o efeito de palavras negativas e que você e eu temos que nos guardar. Aqueles homens tinham saído de Mitzrayim. Eles viram todos aqueles milagres. Tem pessoas que são caçadores de milagres, mas desde que os outros façam. Ele não, ele só quer ver. Eu quero ver milagres. Não faz. Não, ele quer ver os outros fazerem. Ele não quer pagar o preço para abençoar os outros. Então, queridos, perderam a bênção porque não confiaram em Yahuvá. Eles ouviram o relatório, eles nem viram, eles apenas ouviram o relatório dos incrédulos. Resultou que esse relatório, o povo, né, deu crédito, ao invés de manter-se firme, olhando para o Senhor, que os tinham tirado lá de Mitzrayim, fez eles atravessar o mar do fim a seco. Tudo isso desapareceu do coração deles, porque eles não guardaram no seu coração as obras de Yahuvá e as suas palavras. Eles guardaram no coração a palavra dos 10 espias. E você tem que ter cuidado com a pessoa com quem você anda. O que ela faz? Qual é o fruto que ela produz? As palavras, muitas vezes, são apenas para se exibir, mas terminam por afastar você de Yahuvá. Faz relatório, faz tanta coisa que diz que fez, mas cadê o fruto? Cadê o resultado? A última mensagem do capítulo 7 de Matitiahu refere-se a Matitiahu 7, 24 a 29. Casa sólida e casa sólida e casa frágil. Leamos o texto. Vamos lá agora para nós encerrarmos aqui esta meditação. O senhor, veja, você percebeu aqui a questão dos 2 caminhos, a entrada, as dificuldades. Até aqui, Matitiahu, ele agrupou e ele dá um encerramento extraordinário, espetacular, nesse capítulo 7. Que ele vem ensinando, mostrando as dificuldades, mas as bênçãos, né? Olha, as bem-aventuranças, né? As felicidades, as riquezas dos dependentes do Espírito. Ele começa a mensagem assim, né? E mostra todas essas riquezas, essas belezas, o poder da oração que você terá se você for uma pessoa realmente unida ao Senhor, vivendo com Ele, guardando a sua palavra e fazendo o que Ele manda. A estatura que você vai adquirir. Você pode adquirir o dinheiro do mundo inteiro. Você não vai, não, porque a gente precisa de dinheiro para ajudar os pobres. A melhor maneira de você ajudar os pobres é tendo poder na oração. É quando ele estiver enfermo, você tem o poder de orar por ele. Não ficar como muitos que a gente fica murmurando. Ele murmurando, quer dizer, culpando os outros. Aí você diz, mas você, sua incrédulo, por que você não vai orar? Você não é crente? Ele diz que é crente, mas para murmurar os outros. Não, você devia fazer isso, devia fazer... E por que você não tem intimidade com o Senhor para orar pela pessoa?
Temos que estar atentos a todas essas coisas. Louvado seja o nome do Eterno. Quando ele vai, agora ele chega os dois caminhos, a dificuldade, porfiar por entrar pela porta estreita. Aí é que ele entra com a questão dos falsos nevinhos, porque o falso nevinho ele quer alargar para todo mundo, tudo é fácil, não, porque você não precisa fazer mais nada, porque o Senhor já fez tudo. Aí, quer dizer, eles querem substituir o Senhor. Não, mas foi isso que... Onde é que está escrito isso que você está falando? Você está falando isso de você mesmo, mas eu quero que você me mostre onde está escrito que é assim como você está dizendo. E mesmo que ele mostre o texto, você tem que ver o contexto, porque tem pessoa que pega um versículo e torce o versículo para enganar. Satã é especialista nisto. E foi assim que ele derrubou Rava. É assim que Elohim disse não. O Senhor não falou com não. Não começou com não. Temos que estar atentos, para que você não guarde a palavra do inimigo da luz. Porque se você guardar a palavra das trevas, você ficará em trevas. Se você guardar a palavra do que não confia no Senhor, porque ele não é fiel ao Senhor, você vai ficar como? Confiando no Senhor? Como que você pode ser uma pessoa forte, não é? Andando com uma pessoa que não cumpre os mandamentos do Senhor e vive por conveniência apenas? Então, aí é que depois desses dois caminhos que ele vai falar dos falsos neviim, que você e eu temos que ser cautelosos, acautelados, que ninguém vos extravie. Cautela. Então, aqui no capítulo 7, versículos 24 a 29, a casa sólida e a casa frágil. Diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o que é que ele diz? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é essa casa? Que casa é essa? Que casa é essa? Mas essa casa sólida é o quê? Ou quem? Hein? Sou eu. Eu sou essa casa. Eu estou edificando a mim mesmo. O que é que eu fiz de mim mesmo? Como é que eu estou? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Certo? Quer dizer, quando você está ouvindo a palavra do Senhor e está praticando, você vai ser semelhante a uma casa edificada na rocha. Como é que é uma casa edificada na rocha? É igual a você, que ouve e pratica a palavra do Senhor. O que é que acontece com uma casa? Olha aí. Assemelhado é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não? Por quê? Você se vê assim? Pode soprar o vento que soprar. Pode vir a corrente de rio que der. Pode vir o vento, mas não vai me derrubar. Aleluia. Deu para entender aí o que é que o Senhor Yeshua está falando? É você que se edifica. Você não pode terceirizar isto. Aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa aí, e foi grande a sua queda. Ele não se cuidou. Ele não se cuidou. Ele, ao invés de praticar a palavra do Senhor Yeshua, ele está praticando a palavra de Bill Gates. Ele quer se tornar igual a Bill Gates. No final, ele vai dançar igual a Bill Gates vai dançar. Onde é que ele está indo? Glória ao Senhor. Guarde no seu coração. O que é que você está fazendo de você mesmo? Qual é o caminho que você está percorrendo? Essa é a última mensagem desse capítulo. E eu quero... Note bem que aqui
a questão de edificar-se, fortalecer-se, ou de não se edificar, e quando vem a tempestade, a luta, a dificuldade, desmorona, a culpa é de quem? Aliás, o sucesso, a conquista valiosa é de quem? Valiosa e permanente. A pessoa, ou ela se edificou, se fortaleceu, e não tem medo nem de morte, nem do diabo, nem do mundo, não tem medo de ninguém, nem de nada. Porque ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe, está guardando, ele sabe o que é que ele tem guardado no seu coração. Então, queridos, encerrando, é uma experiência que eu já falei, essa experiência aqui com os irmãos. Um servo do Senhor que foi preso, à época em que a União Soviética fazia aquele espetáculo, muitos países que faziam parte eram países satélites da União Soviética, como a Bulgária, a Romênia, e tantos outros países, Tchecoslováquia, enfim. E filhos de Elohim foram muito maltratados. Isso essas pessoas não falam. Inclusive, as torturas que passaram, sofreram, terríveis. E um deles foi preso várias vezes e, por fim, queriam obrigá-lo a não pregar a palavra. E ele, onde é que ele chegava, ele pregava. E faziam de tudo para silenciá-lo, mas não tinha jeito. Ele chegava, ele estava pregando, estava ensinando. E, por isso, a esposa foi para um campo de concentração, o filho não podia estudar em escola, era o socialismo, o comunismo, que estava sendo implantado no mundo, e eles faziam isso com as pessoas. Quem não era comunista, como o filho dele, não tinha escola, a mãe estava no campo de concentração, o pai na prisão e o filho perambulando pelas ruas. Era uma forma de torturar tanto a mãe quanto o pai e a própria criança. Tem outros detalhes, não vou aqui tecer, porque nosso horário já está esgotado. E ele, então, um dia foi colocado numa cela, chama de uma solitária, né, para fustigá-lo. Então, bombardeavam ele a respeito da esposa, o que faziam com ela, com o filho. Imagine você, a pessoa na prisão, numa solitária, sem poder se comunicar com ninguém, e sendo torturado mentalmente. E aquela coisa do filho, da esposa, o que é que está acontecendo? Que a imaginação, a essa altura, a imaginação da pessoa, né? O que é que estão fazendo com minha esposa, o que é que estão fazendo com meu filho, e ele ali, sem alimento, era a forma de torturar também. E ele, então, estava abatido, claro, deprimido. E naquela depressão dele ali, o guarda estava lá olhando. Ele triste, mas ele não estava perdido, né? Não estava se lamentando. Ele estava sentindo o problema da esposa, do filho, e ele ali, porque ele era uma pessoa fiel ao Senhor Yeshua. Então, naquele estado depressivo, e também com fome, roupa esfarrapada, enfim. A cama dele eram dois cavaletes e tábuas que colocava para dormir. E naquele estado ali, sozinho, mas o Senhor não nos abandona, não? Como diz a Escritura, na sua angústia eu estarei com ele. E o Senhor fez ele lembrar um texto da Sagrada Escritura. E ele lembrou esse texto aqui, que eu vou ler aqui agora para os irmãos. Está em Matitiarro, capítulo 5, versículo 10 a 12, que nós já comentamos aqui com os irmãos. Ele disse assim, ele lembrou-se desse texto, porque ele era uma pessoa que ele guardava a palavra no coração. Então o Espírito Santo fez ele lembrar esse texto da Escritura Sagrada. Olha a importância da palavra do Senhor está no coração da pessoa, certo? Ele lembra, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Deles é o reino dos céus. É a conquista. Conquistou algo que é valioso e permanente. Deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Era o caso dele, né? Estava preso, maltratado, torturado, esposa nos campos de concentração, o filho perambulando na rua como um vadio, e ele ali, né? Por causa do nome, por causa da sua fidelidade ao Senhor. E aí o texto seguinte diz o quê? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os neviim que foram antes de vós. Então, queridos, ele lembrou-se desse texto. Aí alguém pode dizer assim, mas e daí? Ele continuava preso. A esposa dele continuava no campo de concentração. O filho continuava nas ruas. Mudou alguma coisa? Esse é o problema de muitos crentes. Ele não faz o que está escrito para fazer. O Senhor disse que era para fazer o quê? Alegrai-vos e exultai. Exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos. Ele disse, narrando depois, que quando ele lembrou disso, o Senhor não manda que eu fique triste, o Senhor manda que eu exulte, que eu me alegre. O que é que ele fez? Ele subiu na cama e começou a pular. A cama era aquelas duas tábuas em cima do cavaleiro. Ele começou a pular para se exultar. O Senhor manda que eu me alegre, eu vou me exultar, pulando, pulando, pulando. Foi quando o carcereiro olhou e viu ele com dando aqueles pulos e ele ficou doido. Ele enlouqueceu. Aí ele foi avisar. E a ordem era que quando a pessoa tivesse esse procedimento, que deveria dar um alimento bem, né? Porque ele estava sem comer, ali isolado. Então providenciaram, fizeram aquele prato e levaram para ele. E ele estava lá, pulando, se alegrando, porque o Senhor manda me alegrar, o Senhor manda me exultar. Então ele estava ali alegrando-se no Senhor, porque... E então chegaram e bateram a porta da prisão e davam um prato, mas dali abriram e entregaram o prato para ele, com medo, né? Porque o cara está doido, sei lá. E deram o prato para ele. Ele recebeu aquele prato e ficaram olhando para ver o que ele ia fazer. Ele pegou o prato, botou em cima da cama, desceu da cama, porque ele pegou o prato, botou em cima da cama, sentou-se e ficou olhando para o prato. E esse homem está doido mesmo. Será que ele não vai comer? E ele relata por que ele fez isso, né? Depois você lê o livro. Porque não vai dar tempo para eu explicar tudo. Ele ficou sentado olhando para o prato, que fazia tempos e tempos que ele não via um prato, ovos fritos, aquele... Né? Há quanto tempo ele não via aquilo? Ele ficou primeiro olhando, ele disse que comeu primeiro com as vistas. O problema de muitos crentes é que ele come com as vistas o que é do mundo. Bota tudo que é do mundo para dentro dele. Iludidos. Vai viver iludido. Ele, ao invés de botar com as vistas, ele olhar para ver a glória do Senhor, para botar para dentro dele. As vitórias do Senhor Yeshua, colocar para dentro dele. As palavras do Senhor Yeshua, colocar para dentro dele. Ele está colocando para dentro dele tudo que é do mundo. Vai viver como? Como que ele vai ser uma testemunha do Senhor Yeshua? Como é que ele vai usufruir o gozo que a palavra do Senhor transmite? Como disse o Senhor, não é? Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mas a pessoa não guarda a palavra dele. Ele fica guardando o que fulano disse, o que o inimigo dele falou, ele guarda todas aquelas coisas, aquelas lembranças malignas, ele guarda. Aí fica falando. Nem coruja vive assim. Quer dizer, o que é que ele fez? Ele fez o que o Senhor Yeshua mandasse que fosse feito. Como ele obedeceu, ele foi abençoado. Se ele ficasse ali sentado, né, triste, há quanto tempo eu não como direito, é sempre um pedacinho de pão,
esse povo é ingrato, miserável, esses perversos, criminosos, bandidos, assassinos e tal, como é que faz isso comigo, minha esposa, meu filho? Se ele ficasse assim, o que iria acontecer com ele? Mas ele guardou a palavra, o Espírito Santo fez ele lembrar, ele fez como era, porque estava escrito para fazer. Mas, pastor, como é que a gente está triste? Como é que a gente vai se alegrar? Ou você se alegra, ou você vai ficar? Quem é que vai alegrar você? Se você não quer se alegrar. O Senhor manda você se alegrar, mas você acha que é bonito ficar triste, porque todo mundo fica com dó de você. Tem compaixão de mim. Está vendo que eu estou triste? Né? Por que você está triste, meu irmão? Aí começa a ladainha. Daqui a pouco ele está entristecendo você também. Aleluia. A Escritura diz que é para chorar com os que choram. Mas não manda você se entristecer para ficar triste porque o outro está triste. Manda você alegrá-lo. Olha, o Senhor diz que quando você pratica o que ele ensina, você se torna uma pessoa, o quê? Fraca ou forte? Forte. Pode dar o vento que der. Você está praticando a palavra do Senhor, o vento não vai te derrubar. Pode dar o terremoto que der. Terremoto não destrói uma casa edificada na obediência à palavra do Senhor. A casa é você, a casa sou eu. Onde é que você habita? Você habita no seu corpo. Quando você vai embora do corpo, o corpo fica sem vida. Mas você sai, certo? E é você que edifica a você mesmo. Aleluia. Veja que o fato de Judá, que era um apóstolo, como está em português, não ter guardado a palavra do Senhor Yeshua, ele não mudou em nada. Ele continuou sendo ladrão. Mesmo andando com o Senhor Yeshua, ele era ladrão. Terminou se assassinando. Porque ele via o Senhor Yeshua, mas ele não aprendeu a guardar e a praticar o que o Senhor Yeshua ensinava. E essa é a tragédia de milhões na Terra. Estão aí esperando que as coisas mudem. Muita gente na Terra iludida, enganada. O que é que o homem pode fazer? O homem não tem capacidade de resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Só o Senhor tem esse poder. E os filhos de Elohim. Veja a vida de Eliarro. Eliarro dependia de quem? A vitória de Eliarro era por quê? Porque ele guardou a palavra do Senhor, ele era obediente, o Senhor andava com ele, e ele venceu, derrotou os adversários dele. Porque ele praticava a palavra do Senhor. Coloque no seu coração, o meu estado de fraco ou forte depende de mim. Aleluia. O que é que eu estou fazendo de mim mesmo? O Senhor disse, se você tiver imunar, direis a esse monte, olha, erga-te e passa-te daqui para o meio do mar. E se você não for duvidoso, não é? Olha, querido, o que o Senhor ensina para que nós nos tornemos. Agora, se a pessoa não confia nele, não vai alcançar o que ele diz que a pessoa alcançará se puser em prática a sua palavra. Meus queridos, chegamos ao final da nossa reunião, mas edificando. É bom estarmos aqui com os irmãos, animando os irmãos, e que todos vocês que entraram no reino, conheçam esse reino, vibrem, é para viver vibrando,
Quem entra no reino, vê o reino, sabe quem é o rei, o conhece, anda com ele, ouve sua voz, o Espírito Santo está a guiá-lo. A alegria da salvação, reveja isso. A alegria da salvação, o regozijo da esperança. É o único povo na terra que tem esperança. É o povo que crê que Yeshua é o Mashiach, o Senhor, o Rei, o Redentor, Filho de Yahvé Elohim. Esperança viva, que não pode murchar, está guardada nos céus. A conquista de algo valioso e permanente. Meus queridos irmãos, o Senhor tem nos dado esta bênção de sermos filhos dele. Você devia estar todo mundo vibrando. Quando nós guardamos a palavra, só resta vibrar. Meu Pai, que bom você poder chegar diante do Criador do Universo, falar com ele, meu Pai. Essa intimidade tem que ser real. Não é imaginação. Tem que viver a realidade. Dito pelo Senhor Yeshua. Quando o Senhor Yeshua disse para os discípulos, dizer aos meus irmãos, não é? Meus irmãos, chamando os seus discípulos de agora meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Elohim e vosso Elohim. Isso tem que existir entre nós, essa intimidade. Aleluia. Viver a realidade como irmãos. Viver a realidade como irmãos que amam o seu próprio irmão. Corpo, membros do corpo, unidade. A Edá do Senhor faz parte desta unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Edá. Desfrute disso. Você percebe que você é membro do corpo do Senhor Yeshua? É um ramo da videira? Esse fruto que está sendo produzido expressa ele? Existem duas árvores no mundo. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou o homem está numa árvore ou na outra. O Senhor Yeshua diz, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore mal e o seu fruto mal. É nós, é cada um que faz. Você se torna. Ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce, aliás, ninguém não. Nenhuma pessoa, porque ninguém não existe. Nenhuma pessoa nasce engenheiro. Nenhuma pessoa nasce pobre. Nenhuma pessoa nasce rica. Ah, não, mas tem pessoa que já nasce herdeiro, mas ele pode ser herdeiro e estragar com tudo. Ele não aprendeu a administrar. Ele nasceu numa família rica, mas a riqueza não foi ele que trouxe, foi o pai que construiu, a mãe que construiu. Ele vai desfrutar, mas ele pode construir. Ou pode estragar tudo. Pode ser um filho que honre os pais e pode se tornar um filho que desonre os pais. Ele se torna. Nós nos tornamos filhos de Yahvé Elohim. Ele dá a você o poder. Ele diz como você deve fazer. Está registrado aqui na Escritura. Você se torna. Muito bem, vamos continuar nessa jornada linda, maravilhosa. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.